Então, boa tarde a todos. Hoje, com o tema da nossa aula, nós vamos finalizar o tema das nefropatias, tá? Hoje nós vamos estudar a dor e as alterações do fluxo urinário, as alterações urinárias que podem acontecer. Então, são duas condições que vocês precisam avaliar no paciente, né, para poder auxiliar tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento da evolução do paciente, certo? Após essa temática, nós vamos iniciar então com as nossas aulas de diagnóstico, né, os exames diagnósticos que são realizados para poder identificar as nefropatias que nós estudamos, os tratamentos, que seriam as técnicas de hemodiálise e diálise peritoneal, e por último, a assistência de enfermagem ao paciente nefropata. Tá? Então, a nossa aula de hoje ela vai ser um pouco mais resumida, porque a gente conseguiu dar um bom adiantamento nas outras nefropatias, né? E hoje a gente finaliza somente com a característica da dor urinária, né? E as alterações na micção. Tá? Então, vai ser uma aula bem tranquila para que vocês possam acompanhar aqui o nosso conteúdo. Então, vamos entender um pouquinho dessa dor, né? A dor geniturinária é habitualmente causada pela distensão de alguma parte do trato urinário em consequência da obstrução do fluxo urinário ou da inflamação e edema dos tecidos. Então, a dor geniturinária, ela pode ser causada por diversas doenças que atingem o trato geniturinário, né? Em geral, essa dor ela é causada por alguma distensão, né? Alguma distensão do tecido, alguma obstrução do fluxo urinário, inflamação, edema, todas essas consequências que podem estar ligadas a diversas causas de adoecimento levam o paciente a sentir dor, tá? Então, assim, a dor ela não vai servir como uma base diagnóstico muito específica. Então, por exemplo, o paciente está sentindo dor em determinada região. Com essa referência da dor, não é possível você identificar qual a causa, né? Não tem como você saber se é uma glomerulonefrite, se é uma infecção urinária, não é possível você identificar com certeza, com toda clareza, somente através da referência da dor. Mas a dor ela é um sinal importante para indicar que tem alguma alteração naquele sistema urinário, né? Porque em geral o paciente ele vai procurar uma assistência médica, vai procurar um hospital quando sente dor, porque a dor ela é um sinal de alerta do nosso corpo para indicar que há algo errado, que precisa ser avaliado e que precisa de tratamento. Então, essa dor ela será importante para funcionar como esse sinal de alerta a esses pacientes. A intensidade da dor está relacionada com o início súbito, mais do que a extensão da distensão, né? Então, a intensidade da dor ela vai depender muito da característica da doença, né? Então, que doença é essa que está afetando o trato geniturinário e a forma na qual ela está inserida. Então, se é um processo inflamatório, se é uma obstrução, uma distensão. Então, essa característica da dor ela é muito variável. Mas o que a gente observa em pacientes com essas alterações são justamente uma referência de uma dor muito intensa. Acredito que vocês já tenham conhecido alguém que sofra, por exemplo, com cálculo renal, né, que a gente chama popularmente de pedra nos rins, refere uma dor muito intensa, né, em crises renais. Então, essa dor muito intensa, ela geralmente está muito frequente em pacientes que sofrem com esses transtornos urinários, tá?
A tabela 43.2, que é essa que nós vamos estudar agora, fornece uma lista de vários tipos de dor e geniturinária, característica da dor, sinais e sintomas associados e possíveis causas. Todavia, a doença renal nem sempre envolve dor. Ela tende a ser diagnosticada devido a outros sintomas que levam o paciente a procurar os cuidados médicos, como edema dos pés, falta de ar e alterações na eliminação da urina. Então, conforme ele nos diz aqui, nem sempre o paciente ele vai referir dor, tá? Algumas vezes ele vai sentir apenas alguma alteração no débito urinário, na formação de edema, falta de ar, alteração na eliminação da urina, tá? Não necessariamente o paciente venha a referir dor devido a essa alteração urinária. Esse quadro, meninos, ele nos apresenta as características dos principais tipos de dor geniturinária, tá? Nós temos a dor renal. Qual a localização da dor renal? Ângulo costo-vertical. Então, geralmente, essa dor na região das costas, tá? Podendo se estender até a área do umbigo. Em geral, essa dor que acontece na região posterior nos indica alguma alteração renal. Mas como eu havia comentado com vocês, né? A gente não pode trazer um diagnóstico apenas através da referência de dor. A gente precisa de outras bases, né, para poder ter com mais segurança esse diagnóstico. O paciente ele vai referir a uma dor constante e difusa, então não é aquela dor passageira, né, que vai e volta. É uma dor constante e difusa, ou seja, ela vai se difundindo através do corpo. A dor ela pode ser intensa, aguda, penetrante e incólica. Então, geralmente é uma das dores mais intensas que os pacientes reclamam, né, questionam. É muito comum na presença de cálculos renais, essa dor do tipo renal, tá? É uma dor extremamente intensa que pacientes precisam fazer uso de medicamentos bem fortes para poder suportar esse tipo de dor. Dentre outros sinais e sintomas que podem estar associados são náusea, vômito, sudorese, palidez e sinais de choque. Dentre as possíveis causas, nós temos alguma obstrução, cálculo renal que é a famosa pedra nos rins, né? Presença de coágulo, pielonefrite, traumatismo. Então, são alguns transtornos que podem atingir a região renal e vir a causar esse tipo de dor no paciente. Mas como eu comentei com vocês, a gente precisa da realização de outros exames, de mais pesquisas, para poder identificar e saber, né, com mais precisão que ao que essa dor está se referindo. O tipo de dor vesical que acontece na área suprapúbica, então na região inferior do abdômen, tá? O paciente ele pode vir a referir uma dor contínua e difusa, podendo ser intensa com a micção, então em geral essa dor ela aumenta quando o paciente vai urinar, tá? A gente acompanha muito esse tipo de dor na infecção urinária, podendo ser também de forma intensa se a bexiga estiver cheia, perdão. Quais são os principais sinais e sintomas que estão associados? A urgência urinal, o paciente sente uma necessidade muito grande em urinar, dor no final da micção e um esforço doloroso para poder urinar. Quais são as possíveis causas? Uma distensão muito grande da bexiga. Então, quando a bexiga está muito cheia, ela pode vir a causar essa dor muito grande. Uma possível infecção urinária, tá? Cistite ou presença de tumor. Então, essas causas elas podem vir a levar essa dor na região vesical. A dor do tipo prostática, né, que vai estar presente aí nos homens, né, ela vai atuar na região do períneo e do reto, né, então o paciente ele pode vir a sentir
um desconforto, uma dor na região lombar. E dentre outros principais sintomas, o paciente pode apresentar uma sensibilidade, uma hipersensibilidade na região suprapúbica, então na região inferior aí do abdômen, uma obstrução do fluxo urinário, o paciente não consegue urinar, polaciúria, urgência, disúria e nictúria, tá? Disúria, a dor ou ardência ao urinar, nictúria é aumento da frequência da micção no período noturno. E quais são as principais causas? Câncer de próstata, prostite, que é a inflamação da próstata, aguda ou crônica, tá? Então, no caso, essa dor prostática será exclusiva aí do sexo masculino, né? Porque somente os homens possuem próstata. Então, sempre a alteração na próstata, ela também vai ter muita referência com uma alteração urinária, tá? Em geral, um paciente que tem alguma alteração prostática, alguma alteração na próstata, ele também vai ter alteração na micção, alteração no sistema geniturinário. A gente observa muito pacientes que têm hiperplasia da próstata, né, o aumento do tamanho da próstata, que eles vão apresentar uma dificuldade muito grande de urinar, tá? E essa hiperplasia prostática, né, essa dificuldade em urinar, pode inclusive levar o paciente a uma insuficiência renal. Então, algumas condições que a gente tem que avaliar, tem que levar em consideração, né, justamente para poder prevenir um agravo ainda maior da situação de saúde desse paciente. E por último, nós temos a dor do tipo uretral, né, que vai atuar ali na região da uretra, tá? Lembram do desenho, né? Depois da bexiga, nós temos o canal uretral, que é por onde vai sair a urina. Nós temos esse tipo de dor na uretra, muito comum também em alguns tipos de infecção urinária, tá? Onde o homem vai sentir dor ao longo do pênis e a mulher por toda a uretra, né, até o meato, até a saída, o canal do meato, né, até o meato é o orifício, né, de saída da urina. Então, tanto o homem quanto a mulher vão sentir dor durante todo esse percurso. Porém, o canal uretral do homem, ele é maior do que a mulher. Então, provavelmente o homem ele vai sentir uma dor mais extensa, tá? Devido ao tamanho do canal uretral. A dor ela é do tipo variável, tá? Então, ela pode variar, ela pode passar e voltar, né? Sendo mais intensa durante e após a micção. Então, geralmente, a gente reconhece esse tipo de dor na infecção urinária, onde os pacientes referem a disúria, né, a dor e a ardência a urinar, quando ele apresenta dor no ato da micção ou logo após a micção. Então, aí nós caracterizamos como uma dor do tipo uretral. Quais são os principais sinais e sintomas que podem estar associados? A polaciúria, né, que é o aumento aí dessa frequência urinária. A urgência, o paciente ele sente uma necessidade muito grande em urinar. Disúria, que é a dor ao urinar. Nictúria, né, a micção noturna. E também presença de secreção uretral. A gente pode levar em consideração também que essa dor uretral ela pode acontecer em algumas infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, algumas doenças, algumas infecções que são transmitidas através do contato sexual sem preservativo também podem levar a essa dor uretral, a essa infecção da uretra, tá? Por isso a presença de secreção na uretra. A gente acompanha muito em casos de algumas infecções sexualmente transmissíveis. Dentre as possíveis causas, nós temos uma irritação do colo vesical, infecção da uretra, traumatismo, um corpo estranho no trato urinário inferior. Então, como vocês conseguem perceber, as possíveis causas desses tipos de dor são diversas,
né? Então, a dor ela é importante para a gente saber o local em que essa possível alteração no trato geniturinário está acontecendo. Mas para você conseguir identificar a causa, são necessários, aí conforme eu estou repetindo para vocês, né, é necessário a realização de uma série de exames, de mais acompanhamento do paciente para uma possível identificação, né, dessa causa, dessa alteração geniturinária. E aí eu vou passar um exercício hoje para vocês, tá? Para a gente finalizar essa parte das nefropatias. Vocês vão copiar essas características, tá? Do tipo de dor. Então, do tipo de dor renal, vesical, ureteral, prostática e uretral. Vocês vão copiar essa tabela no caderno de vocês, para que vocês possam estar mais familiarizados. E aí, o que vocês vão fazer? Existem algumas palavras aqui que foram até aquelas que nós estudamos na aula passada, que eu pedi para que vocês copiassem. Vocês vão identificar algumas dessas palavras que vocês não entendem e vão procurar o significado para essas palavras, tá? Por exemplo, professora, eu não sei qual é a área suprapúbica. Então, você vai identificar e você vai pesquisar para saber onde é essa área suprapúbica. Ou então, professora, eu não lembro mais o que é nictúria. Então, você vai pesquisar o que é nictúria. Vocês vão copiar essa tabela no caderno de vocês e vão procurar os significados para as palavras que vocês não conseguiram entender. Tá? Durante a aula aqui, eu expliquei, né, as palavras e tal, mas para que vocês copiem, para que facilite o entendimento e também o estudo para vocês na hora da prova, tá? Porque na prova nós vamos cobrar essas palavras, nós vamos cobrar essa forma de escrita, tá? Então é muito importante que vocês comecem a se familiarizar com esses termos, ok? E, para finalizar nossas aulas de nefropatias, né, de alterações nefrológicas, nós vamos estudar as alterações da micção. A gente já viu que a micção ela é normalmente uma função indolor, então, em geral, a gente não sente dor ao urinar, e é um processo que ocorre em cerca de 8 vezes dentro de um período de 24 horas. Claro que essa frequência ela é muito variável, né? Então ela vai depender do consumo de líquido, da retenção de líquido do paciente, da alimentação, prática de atividade física. Então essa frequência, até mesmo a temperatura, né, do ambiente vai interferir nessa quantidade de vezes que o indivíduo ele irá urinar. O indivíduo médio elimina em torno de 1 a 2 litros de urina em 24 horas, embora essa quantidade varie dependendo do aporte de líquido, da sudorese, da temperatura ambiental, da ocorrência de vômitos ou diarreia. Então, assim, esses valores, eles não são fixos ao indivíduo, né? Então, assim, se é um indivíduo de porte maior, grande, alto, esse indivíduo ele precisa ter um maior consumo de líquidos e, consequentemente, ele também vai eliminar um maior aporte de líquidos, tá? Assim como outras condições. A gente viu na nossa aula de fisiologia renal que o rim ele tem como objetivo manter o equilíbrio do nosso corpo. Então, por exemplo, se eu estou tendo crises de vômito, né? Náusea, vômito, alguma infecção gastrointestinal. Através do vômito, você tem uma perda muito grande de líquido. E o que o rim vai fazer? Ele vai tentar compensar essa perda, tá? Para que você não venha a ter uma perda ainda maior de líquido e poder entrar em um processo de desidratação. Então, o rim ele não vai somente eliminar aquilo que tem que ser por dia. Vai depender muito da sua condição, da condição do organismo, tá? Se tem alguma alteração, do fator ambiental, alimentação, prática de atividade física, enfim.
Os problemas comuns associados à micção incluem a polaciúria, que é uma micção mais frequente, o aumento da frequência urinária, urgência, disúria, excitação, incontinência, enurese, poliúria, oligúria e hematúria. Alguns desses termos a gente já viu na nossa primeira aula, né, de terminologia, mas nesse próximo quadro a gente tem também novamente as definições, tá? A gente vai acompanhar daqui a pouquinho. Esses problemas e outros estão descritos nessa tabela, que vocês também vão copiar. Então, vocês vão copiar essas duas tabelas que eu estou apresentando para vocês, tá? A urgência urinária aumentada e a polaciúria, juntamente com volumes urinários decrescentes, sugerem fortemente uma retenção de urina, né? Então, cada um desses problemas que estão associados à alteração da micção também podem nos indicar um problema urinário. Só que, mais uma vez, assim como a associação da dor, você não consegue dar um diagnóstico simplesmente através da alteração da micção. Você precisa da realização de exames, você precisa de um apoio diagnóstico para poder estar seguro, né, quanto ao diagnóstico do paciente. Dependendo da acuidade do início desses sintomas, o esvaziamento imediato da bexiga por cateterismo e a avaliação são necessários para evitar uma possível disfunção renal. Então, geralmente, quando um paciente tem alguma alteração renal, imediatamente é prescrito um cateterismo vesical, tá? Porque através do cateterismo vesical, a gente consegue identificar o real volume de produção de urina, né? A gente consegue medir com mais segurança, com mais clareza, o volume de urina qual aquele paciente está produzindo, a característica daquela urina, a quantidade por hora, né? Então a gente consegue ter esse controle muito mais rigoroso. Então, em geral, um paciente que apresenta alguma alteração na micção e se ele estiver internado, será solicitado um cateterismo vesical. Lembrando que o cateterismo vesical é um procedimento exclusivo do profissional enfermeiro, tá? E o técnico ele não pode fazer, tá, meninos? Já vi muito enfermeiro pedindo para técnico fazer cateterismo num paciente, isso não pode. Se recusem a fazer isso, não é uma técnica ou responsabilidade de vocês. À medida que vocês assumem uma responsabilidade que não cabe à função de vocês, vocês podem se responsabilizar e sofrer penalmente, né, diante dessas circunstâncias. Então, assim, eu sempre digo, estudem e se respaldem, né? Então, vocês precisam saber aquilo que é direito e dever da profissão de vocês, aquilo que vocês podem e que vocês não podem fazer, tá? Isso é uma regra, uma característica muito clara. Então, eu já vi muito em hospitais, quando eu estava acompanhando algum familiar, né? Enfermeiro pedindo para técnico fazer cateterismo em paciente. Isso é um assunto muito grave, né? E aí, se acontecer alguma coisa com aquele paciente, o técnico ainda mais vai ser responsabilizado por aquilo, assim como o enfermeiro, né, que pediu para ele realizar o procedimento. Então, se isso por acaso vier a acontecer com vocês um dia, se recusem a realizar, tá? Porque não é uma responsabilidade da profissão de vocês. Então, dentre os problemas associados à alteração da micção, nós temos a polaciúria, que nós também já estudamos, né? A polaciúria, ela nos indica uma micção frequente, né? Um aumento aí da frequência de micção, mais que a cada 3 horas. Dentre as possíveis causas, nós temos uma possível infecção, uma obstrução, ansiedade, medicamentos diuréticos, né? Então, medicamentos diuréticos causam muita polaciúria nos pacientes. Às vezes, um paciente que tem pressão alta, são prescritos medicamentos diuréticos para poder
diminuir a pressão daquele paciente. E esse paciente ele vai apresentar, tá, indícios de polaciúria. Então, nesse caso, a gente consegue relacionar que a polaciúria desse paciente está relacionada ao uso de diuréticos, mas podem, claro, estar presentes outras causas, né? Então, a gente tem que sempre realizar uma avaliação por completo. Um outro problema associado é a urgência a urinar. Né? O que seria essa urgência? É o forte desejo de urinar, a necessidade imediata de urinar. Também pode ser causada em casos de infecção, tá? De inflamação da próstata, de inflamação da uretra, de hiperplasia prostática, ansiedade, uso de diuréticos, né? Então, as causas para essa urgência a urinar são diversas, tá? Então, mais uma vez, não é possível você dar um diagnóstico de algum problema renal somente através de alteração da micção ou dor. Disúria, que eu também já apresentei para vocês, a gente utilizou bastante essa palavra no decorrer das nossas aulas, né? A disúria ela vai estar referente ao processo de micção dolorosa ou uma micção difícil, tá? Em geral, ela acontece devido a uma infecção do trato urinário inferior, uma inflamação na bexiga, inflamação na uretra, presença de cálculo, presença de tumores. Todos esses fatores podem causar disúria, tá? Hesitação. O que seria essa hesitação? É o retardo ou a dificuldade em iniciar uma micção. Em geral, pode ser causada por uma hiperplasia da próstata, o aumento, né, do tamanho da próstata, uma obstrução da bexiga, uma obstrução da saída. Esses casos de hesitação também podem estar presentes em casos de ansiedade, tá? A gente observa em pacientes que estão restritos ao leito, que não estão fazendo uso de sonda vesical e que precisam urinar naquelas comadres ou nos papagaios, né? A gente precisa colocar aqueles instrumentos no leito do paciente e muitas vezes o paciente ele não consegue urinar dessa forma, né? Porque ele está acompanhado, ele está acostumado a urinar no banheiro, no vaso sanitário, e aí ele tem que fazer em cima de uma cama, dentro de uma vasilha, né? Então, ele sente uma dificuldade muito grande, então ele tem esse retardo na urina, né? A urina, esse processo de micção, ele é um controle muito grande, um controle neurológico muito grande. Então, depende da condição psicológica do paciente para urinar, tá? A nictúria, que é uma micção excessiva à noite, tá? Em geral, à noite a gente tem uma maior concentração renal, e aí um paciente que tem nictúria, que tem uma micção excesso, uma micção excessiva à noite, pode ser devido a uma alteração cardíaca, diabetes, tá? Síndrome nefrótica, cirrose. Então, não necessariamente essas alterações da micção vão estar relacionadas a doenças renais. Como a gente consegue observar aqui, a nictúria, por exemplo, pode estar relacionada a alterações cardíacas, alterações metabólicas, como diabetes mellitus, ou uma alteração hepática, né? Então, a alteração da micção nem sempre vai estar relacionada aí com nem sempre vai estar relacionada com uma alteração renal. Incontinência, a gente observa muito incontinência, principalmente em pacientes mais idosos, né, que é a perda involuntária da urina, o paciente não consegue controlar essa eliminação urinária, tá? Pode acontecer devido ao uso de alguns medicamentos podem causar essa incontinência, a própria infecção, tá? Uma própria infecção também pode vir a levar essa incontinência, alguma lesão obstétrica, alguma lesão neurológica. Alguns pacientes com lesão neurológica também não conseguem realizar esse processo de controle, tá?
A enurese, que a gente observa muito em crianças, tá? É uma condição comum em algumas crianças, que é a micção involuntária durante o sono. Então, são as crianças que fazem xixi na cama, né? Em geral, essas condições acontecem nas crianças com menos de 5 anos de idade, porque elas ainda não possuem um controle muito rigoroso aí do sistema nervoso central, tá? Assim como fatores genéticos, estresse, tá? Infecções, doenças obstrutivas, incapacidade de concentrar a urina. Então, são algumas outras condições que podem levar a esse quadro de enurese. Poliúria, que é um volume aumentado de urina, né, que vai ser eliminada, então é um aumento da eliminação de urina, do volume de urina. A gente observa muito em pacientes diabéticos, tá? Pacientes diabéticos, eles comumente apresentam esse aumento no volume de urina. A gente acompanha demais nesse tipo de pacientes, tá? Vou até grifar aqui para vocês. Alguns casos de intoxicação também é muito comum, de consumo, de ingestão excessiva de líquidos. Então, quando você bebe muito líquido, você consequentemente vai urinar mais, tá? A oligúria, que a gente já viu bastante também aí nas nossas aulas, né? A oligúria que nos refere a um débito urinário inferior, menor que 500 ml. Então, é aquele paciente que urina menos de 500 ml. Em geral, ele pode acontecer em casos de insuficiência renal aguda ou crônica, ou até mesmo em situações comuns do nosso dia a dia, quando a gente tem um consumo muito reduzido de líquidos. A anúria está relacionada a um débito urinário inferior a 50 ml por dia, chegando até mesmo aqueles pacientes que não urinam nada, tá? Podem acontecer em casos de insuficiência renal aguda ou crônica, ou casos também de obstrução do canal do trato renal, tá? Hematúria, que nós também estudamos, né, as questões de hematúria, que seria a presença da hemácia, a presença de sangue na urina. Essa presença de sangue na urina pode estar relacionada a alguns tipos de câncer, leucemia, anemia, mas também pode estar relacionada a infecções urinárias, tá? Algumas infecções urinárias muito fortes também podem levar a essa presença de hematúria, né? Essa presença de hemácias na urina. A proteinúria, que nós também estudamos bastante aí, né? Comentamos bastante durante as nossas aulas a respeito da proteinúria, que está se referindo à presença de proteína na urina. A gente viu durante a nossa aula de fisiologia renal que a proteína ela deveria ser reabsorvida, né, e não eliminada através da urina, mas que infelizmente algumas condições renais podem levar a essa perda de proteína na urina, como por exemplo os casos de insuficiência renal aguda e crônica, síndrome nefrótica, exercício rigoroso, insuficiência cardíaca, nefropatia diabética, tá? Dentre outras condições podem levar aí a essa perda de proteína, tá? Bom, meninos, com essa nossa aula de hoje a gente finaliza a etapa do nosso cronograma das nefropatias, tá? Das alterações renais. A gente estudou aí as glomerulonefrite, insuficiência renal, alteração na micção, dor, né? E aí, para a gente finalizar, para vocês finalizarem o aprendizado do conteúdo, eu vou repetir novamente a atividade que vocês precisam fazer, tá? Vocês vão fazer. Deixa eu voltar aqui. Vocês vão copiar, tá? Esse quadro das principais características de identificação da dor geniturinária e vão identificar
as palavras das quais vocês não conhecem e vão colocar o significado. Porque a partir de agora, meninos, vocês estão no módulo de disciplina já específico da área, né? Então, vocês vão começar a ver palavras novas, palavras que vocês não conhecem. Então, a melhor forma de vocês irem se acostumando é você procurar o significado para essas palavras, tá? Então, por exemplo, professora, eu não sei o que significa nictúria. Então, você vai lá, destaca no seu caderno e você vai procurar o significado para nictúria, tá? Professora, eu não sei o que significa disúria. Não lembro mais, esqueci. Então, você também vai lá e vai procurar o significado para disúria, tá? Você vai copiar todo esse quadro e depois identificar as palavras e os termos que vocês não conhecem. E depois, vocês lembram daquela atividade passada, né, das terminologias que eu pedi para que vocês copiassem? Vocês vão comparar com essa tabela. Por exemplo, eu consigo reconhecer aqui algumas palavras que não estavam presentes lá, como, por exemplo, eu acho que hesitação não tinha, enurese também não, e vocês vão completar aquelas palavras que vocês já tinham, tá? Porque, por exemplo, disúria, nictúria, poliúria, anúria, disúria, né? Todas essas palavras vocês já copiaram. Então, eu só quero que vocês terminem, tá? De colocar as novas que vocês aprenderam hoje, justamente para vocês irem se familiarizando ainda mais com essas terminologias. Combinado? Deixa eu mostrar aqui agora a página. A gente estudou da página. Professora, Oi. essa que a senhora está pedindo para a gente colocar as palavras que não constam lá no outro, é Uhum. para fazer em formato de frase também, é? Não, só o significado, tá? Não precisa formar frase não com essas palavras. Só o significado, tá? Tá bom. Ó, a gente hoje estudou da página... Cadê? Deixa eu ver aqui. Da página 2190 do nosso livro. Eu vou mandar lá no grupo de vocês direitinho. 2190 até a página 2192, tá? E aí vocês podem, né, baixar esse livro que eu já mandei lá no grupo de vocês para poder facilitar aí na hora de vocês copiarem, tá bom? Combinado? E aí qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá? Que assim que possível eu respondo a todos. Essa atividade ela vai valer um agradinho aí para vocês, então eu recomendo a todos a realizarem, tá? Vou aceitar essa atividade até amanhã, porque vocês ainda têm um bom tempo aí do período da tarde para realizá-la, ok? Então, até amanhã eu ainda estou recebendo essa atividade de vocês. É uma atividade simples, somente copiar, então não vai dar muito trabalho, tá bom, meninos? Boa tarde a todos, eu aguardo vocês amanhã. Tchau, tchau.